Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Houve um tempo que as brigas eram constantes na casa da Dona Teresa. Lá, as brigas e discussões aconteciam por qualquer motivo. Um simples sumiço de alguma coisa grande ou pequena já era motivo de discussão e acusações ter início na família. Teresa afirma que existia uma alma penada que rondava a casa onde ela morava, e o tal fantasma agia durante as noites enquanto todos dormiam. Era difícil acreditar, mas aquela alma penada tinha o hábito de morder as bordas da mesa e o encosto das cadeiras na cozinha. Quando o marido da Teresa acordava e via as marcas dos dentes e a baba sobre os móveis, logo começava a xingar, querendo saber quem havia deixado o cachorro dormir dentro da casa. Algumas vezes, até Teresa acreditava que foi mesmo um cachorro que mordeu a madeira dos móveis. Ou podia ser qualquer outro animal que havia entrado na casa. Mas eles nunca encontraram nenhum vestígio que comprovasse a teoria. Não havia portas e nem janelas abertas que facilitasse a entrada do animal, e mesmo que algum pudesse entrar pelo telhado, nunca foi encontrado nenhuma telha removida. Era comum alguém acordar de madrugada com o barulho de utensílios de cozinha caindo e rolando sobre o chão. E se um dos moradores da casa se levantasse e fosse verificar, nada encontravam caído, a não ser marcas de babas espalhadas pelo chão. Aquela casa não tinha luz elétrica, e eles usavam lamparinas para iluminar, mesmo que de forma pouco eficiente, os cômodos da casa onde queriam passar por ele. O ambiente tornava-se mais sinistro naquela penumbra. Muitas vezes, o casal precisou levantar e correr na escuridão, dirigindo-se até o quarto das crianças, porque elas acordavam no meio da noite e gritavam chamando pelos pais. Acontecia também aquelas pessoas, além de serem acordadas pelo barulho de coisas caindo, ouvirem com frequência o som de passos de alguém no interior da casa e no alpendre diante dela, onde havia uma cadeira de balanço. E naquela noite, as crianças gritaram porque ouviram os ruídos causados por alguma coisa que arrastava os pés, no momento que passou diante da janela do quarto delas. E logo depois, elas escutaram o som de madeira rangendo. Era como se alguém tivesse sentado na cadeira lá fora e estava balançando. Quando o casal chegou no quarto das crianças, eles também escutaram o ranger da cadeira de balanço. Mas o que eles acharam muito estranho foi o fato dos cachorros não estarem latindo. E se realmente tivesse alguma pessoa diante da casa, os cães dariam um alarme ou teriam atacado o invasor. O homem permaneceu naquele quarto enquanto a mulher seguiu com as crianças para o aposento do casal. Não demorou muito tempo, até que o movimento da cadeira de balanço parou, e novamente o ruído de uma pessoa que caminhava arrastando os pés passou diante da janela. Naquele momento, seguia no sentido oposto de onde estava a cadeira. O homem gritou perguntando quem estava passando naquele lugar. E ele chamou os cachorros, mas não houve nenhuma resposta. E o silêncio lá fora só não era maior devido ao som de grilos ao redor da casa. Naquela noite, a escuridão era total. Não havia lua no céu. Então o esposo da mulher e pai das crianças decidiu não sair para ver o que estava acontecendo. Podia ser perigoso. E era tarde da noite. O resto da noite ele ficou deitado no quarto das crianças e só conseguiu pegar no sono quando já estava amanhecendo. Ele era morador e trabalhava como pedreiro na fazenda. E por sorte, uma entrega de cal e cimento que deveria ter chegado no sábado à tarde não aconteceu. E era domingo aquele dia. Então aquele pai de família não foi trabalhar e pôde descansar pela manhã. Não foram poucas vezes que aquela família presenciou acontecimentos estranhos na casa. E conforme foi relatado pelo próprio casal que morou na fazenda, tanto Teresa quanto Jurandir
afirmaram que viram muitas coisas assustadoras acontecerem na casa e na região do estado do Paraná, onde ela estava localizada. Entre as histórias que ouviram dos amigos e vizinhos, uma delas falava de uma antiga parentela que também morou naquele imóvel e que o chefe de família era um homem muito ruim. E num dia, um desafeto dele entrou escondido na casa na hora do jantar e conseguiu colocar veneno na comida do morador. Após comê-la, saiu cambaleando, sufocado e arrastando os pés, seguiu vomitando uma gosma até chegar na cadeira de balanço na área da casa e lá ele abotoou o paletó. Claro, quem falava sobre aquilo sabia que a história era fantasiosa e dizia somente com a intenção de assustar os novos moradores. Mas o casal, que era novo na casa e na região, não duvidava que o local onde estavam fosse realmente assombrado. E sem saber o que fazer para limpar um ambiente que era favorável aos acontecimentos de coisas estranhas, pediram ajuda de pessoas que diziam saber lidar com aquele tipo de entidade, que surgia e assustava os moradores. Alguns falavam sobre a importância de acender velas para que a alma penada pudesse encontrar o caminho dela. Outros diziam que o espírito demoníaco iria embora somente depois de muita oração ou reza, feitas por um grupo de pessoas dentro e fora da casa. Mas os acontecimentos estranhos continuavam insistentes e progrediam, assustando os moradores. Os ruídos de uma pessoa arrastando os pés dentro da casa durante as madrugadas não cessavam, e nem o barulho de coisas caindo na cozinha tiveram fim. O encosto das cadeiras continuaram sendo mordidos, e também as quinas da mesa amanheciam babadas. Algumas vezes, aqueles acontecimentos se repetiam na noite seguinte, mas era notável que aquilo tornava-se esporádico também. O rangido de madeira da cadeira de balanço no alpendre da casa acontecia poucas vezes, mas era suficiente para fazer os cabelos arrepiarem. O som do rangido da cadeira podia ser ouvido com maior nitidez no quarto das crianças, e por isso elas ficavam muito assustadas. E mesmo com os pais dizendo que aquela cadeira balançava com a força do vento, não foi possível convencê-las sobre aquela tese, e pediram para trocar o quarto delas com os pais. Numa noite, a dona Teresa foi acordada com um barulho de alguma coisa se movendo lá fora. Ela acordou o marido, que levantou-se e abriu a janela, e viu que a noite estava enluarada, e diante da casa tinha uma vaca parada perto da cadeira de balanço, e ela estava coçando a cabeça ao encostar-se na cadeira. E aquilo fazia o móvel balançar, e produzia um ruído sobre o piso da área, que também era de madeira. O bovino é um animal ruminante, e eles produzem uma baba enquanto remastigam o alimento. Então aquela vaca podia ser a responsável pelos ruídos da cadeira que foram ouvidos em outras noites, e também seria ela quem babava ao redor da cadeira de balanço. E se realmente fosse como pensavam, então não teriam motivo para temer que algo desconhecido estivesse rondando a casa. E aquela vaca era conhecida pelos cachorros. Por esse motivo, eles não latiam quando ela surgia. Parecia que o mistério dos ruídos e das marcas de babas pelo chão tinham sido esclarecidos, até que alguém lembrou-se que a vaca não entrava naquela casa. Jurandir disse que ele sempre levava o almoço numa marmita, que era preparada pela esposa dele logo depois do jantar, e antes do amanhecer ela levantava, aquecia a comida e preparava o café. E começou a acontecer que a mistura que ficava dentro da marmita desaparecia sem explicação. Naquele tempo, os trabalhadores que levavam a comida numa marmita tinham o costume de amarrá-la com um guardanapo limpo para evitar que a tampa se abrisse e o almoço escorresse por dentro da mochila ou sacola do trabalhador. Mas, além da mistura que estava desaparecendo, o guardanapo também era retirado de perto da marmita. E Dona Teresa afirmava que toda noite ela preparava o almoço do Jurandir e deixava sempre um guardanapo limpo e dobrado perto do alimento. Mas de manhã, eles notavam o sumiço daquelas coisas.
O casal decidiu reunir as crianças e perguntaram a elas se alguém sabia sobre o desaparecimento da mistura e do tecido. Mas todas elas diziam que não tinham pego aquelas coisas e que também não faziam ideia de quem poderia tê-las pegado. A família naquela época usava um fogão de lenha para cozinhar e durante a noite eram colocadas algumas madeiras grossas para queimar e normalmente pela manhã havia brasas no fogão e aquilo facilitava o acendimento ao amanhecer. Lá não havia geladeira, então os pedaços de carne eram conservados depois de fritos ou cozidos dentro de uma lata ou outro recipiente cheio de gordura de porco. Após tomarem conhecimento do sumiço da mistura e do guardanapo, que seria usado para enrolar a marmita, a mulher decidiu preparar o almoço do esposo pela manhã e não mais durante a noite depois do jantar. Enfim, um padre foi chamado e ele aconselhou a família dizendo que deveriam permitir a realização de uma novena às 13 almas benditas, a qual seria ministrada no local, para pôr um ponto final nas perturbações que vinham sofrendo. Velas foram acesas, incensos queimados e água benta foi aspergida na casa. Mas aquela alma penada do demônio que babava demonstrava que não tinha interesse em abandonar aquele lugar. O desentendimento entre o casal e com as crianças ainda eram frequentes, e tudo por causa de uma presença maligna que insistia a permanecer naquela casa. Utensílios da cozinha continuavam caindo durante as madrugadas, mas no dia seguinte não havia nenhum objeto no chão. O líquido gosmento que parecia baba de um animal continuava surgindo no chão, nas cadeiras e na mesa na cozinha, e o ruído de alguém arrastando os pés, seguido pelo som de madeira rangendo, também progrediam. Durante os dias de novena, Dona Teresa pegava um pouco de água benzida com óleo ungido, mais uma composição de arruda e sal grosso e misturava com a água que ela usava para lavar os guardanapos, e depois reutilizava a mesma para limpar o piso da casa. E assim ela fez durante 9 dias. Após o encerramento do ritual, a tranquilidade parecia ter retornado naquela casa. Mas o casal nem imaginava que mais uma coisa ainda estava para acontecer. Num dia, achando que a alma penada do demônio que babava tinha ido embora, Jurandir pediu para a esposa deixar a marmita dele arrumada para o dia seguinte. Mas, ao amanhecer, viram a marmita aberta, e a mistura dentro dela com o guardanapo que estava ao lado desapareceram. Dona Teresa saiu e encontrou o guardanapo que foi mastigado e estava cheio de baba gosmenta jogado atrás da casa. O casal rasgou o tecido em 2 partes. Depois, abriram um buraco no chão, colocaram dentro dele o guardanapo em forma de cruz e enterraram. Somente depois disso, a paz retornou àquela casa. Daí a gente brigou, entendeu? Por que você achou que era... Porque, não, eu falava que eu tinha colocado o guardanapo debaixo da marmita, sabe? É que a Teresa tinha um negócio, ela fazia marmita e dropava o guardanapo, Apoiava embaixo. aí vai para a marmita em cima. Então na hora de eu ia... E ele falava, você não colocou, eu falava, eu coloquei, Júnior, tal guardanapo assim, com ramo, assim. Aí, depois que ele foi embora, que brigou, mandou ele para tudo quanto é lugar que tinha, aí foi embora. Fui lá olhar, o guardanapo estava lá, mastigado. Que tal? A vizinha estava com fome. Uma vez eu tinha... Não dá medo?